10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja que Não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico.
firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tu abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, podemos nos encontrar novamente através desse canal, cultuar, louvar, bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Nós estamos chegando aí na terceira parte do sermão no livro de Jonas. Desta feita nós estamos aí adentrando um assunto sobre o livro de Jonas. São 4 sermões e esse já é o nosso terceiro. E até aqui temos aprendido muito, porque é um livro muito rico. Um sermão que mudou a vida de uma nação. Temos falado sobre isso aqui. Lá em Jonas capítulo 3, versículo 4, fala assim, que Jonas começou a percorrer a cidade, uma jornada de um dia,
e anunciava: dentro de 40 dias Nínive será derribada. Este é o sermão. Um sermão em poucas palavras, mas que atingiu o coração de um povo, uma palavra eficaz, e mudou a vida da nação, da capital da Síria, Nínive. Desta feita eu quero falar sobre o tema: o imperfeito perde espaço e o perfeito ganha espaço. Quando o imperfeito vai saindo de cena, o perfeito vai assumindo o seu papel. Quero ler também ainda para os irmãos 1 Coríntios 13, de 11 a 13. Diz assim o texto: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Graças a Deus. Amados, a ideia central dessa terceira parte é mostrar que o fracasso do profeta, o profeta que queria não a absolvição, mas sim a condenação de Nínive. E nós já explicamos aqui quais os motivos que faziam com que Jonas tivesse esse pensamento de que Nínive deveria ser condenada e não perdoada. E quais são as razões que o levaram a fracassar? Porque Jonas fracassou. O intento pessoal dele, o seu sentimento fracassou. Os planos iniciais de Jonas fracassaram. Porém, não os planos de Deus. Aliás, a Bíblia diz que os planos do Senhor jamais fracassam. Jó 42, versículo 2. Então, amados, vejam bem, quando o imperfeito, ou seja, Jonas, quando o imperfeito, eu, você, seja qualquer outra criatura humana falível, começa a perder o seu espaço, aí o perfeito, o único, o Deus Todo-Poderoso vai ganhando espaço. Quando cedemos o nosso desprezível lugar a Deus, é aí que o milagre acontece. Veja bem, faça um desafio. Deixe Deus trabalhar nessa causa. Permita que Deus assuma o governo desta demanda. Deixe que o perfeito faça a sua obra, não lhe impeça, não lhe obstrua, não atrapalhe, e verás o novo, verás o milagre de Deus. Aleluias! E como já dissemos, o sermão de Jonas é um sermão de 5 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Nada mais. É o sermão mais poderoso pregado por um homem, irmãos. Jonas fez tudo para que não desse certo. Ele que alimentava um espírito indignado, amargurado. Ele que era uma pessoa insatisfeita com tudo, reclamão, brigão. Vai ver que
essas 5 palavras a qual ele passou o dia todo anunciando. Jonas 3 versículo 4 fala que ele passou o dia todo percorrendo a cidade. Vai fazer o maior barulho, vai impactar vidas. A maioria dos pregadores trabalham duramente para obter bons resultados, mas Jonas parece que trabalhava para que não houvesse resultados, e ele vai ficar frustrado, profundamente irritado, porque a mensagem que ele pregou, que ele profetizou, alcançou êxito. Jonas, ao ouvir a ordem de Deus em seu chamado soberano, ele decide dar as costas para Deus e fugir para Tarsis. O profeta começa aparentemente tendo sucesso na sua desobediência. Toma o navio para um lugar que não era o lugar que Deus mandou, se esconde no porão do navio, vai dormir tranquilamente, mas é aí que ele vai ser alvejado pela mão disciplinadora de Deus. Irmãos, nunca, jamais a desobediência compensa. Nunca, jamais. Assim, por um lado temos a desobediência do profeta, que toma decisões erradas e colhe os frutos amargos dessa decisão. E por outro lado, vemos Deus graciosamente conduzindo todas as circunstâncias para louvor e glória do seu próprio nome. O sucesso do ministério de Jonas é uma obra inteiramente da graça de Deus. Se dependesse de Jonas, aquele povo não seria salvo, não obteria a misericórdia do Senhor. Então, nessa terceira parte, nesse terceiro sermão dos 4, eu quero tratar do que Deus queria que Jonas soubesse. E como aplicação para nós, eu quero tratar do que Deus quer que nós saibamos. Vejamos então o primeiro ponto desse terceiro sermão. Você sabe o que Deus quer que você saiba? Você sabe o que Deus quer que você saiba? Parece que Jonas não sabia, ou se fez que não sabia, ou ainda não quis saber, ou pior ainda, não se importou em saber. Nesse caso, Jonas optou em que seria melhor não saber. Eu repito, para que você possa compreender o pensamento. Parece que Jonas não sabia o que Deus queria que ele soubesse. Ou ele se fez que não sabia, ou até mesmo que ele não quis saber, ou pior ainda, não se importou em saber. E neste caso, Jonas optou em melhor não saber. A primeira coisa que Deus quer, que Deus quis que Jonas soubesse, e que Ele também quer que eu e você saibamos, é que Ele opera onde você não espera que Ele opera. Deus trabalha justamente onde você pensa que Ele não vai trabalhar. O trabalhar de Deus não é mecanizado, automático, igual a gente pensa. No capítulo 1 do livro de Jonas, é isso que nós vamos entender. Deus não é como nós. É isso que fica claro logo no início dos primeiros versículos do capítulo 1. Deus quer que você, Jonas, saiba de uma coisa: que Ele não é como você. Deus quer que você, pastor Silvio,
Você, irmão que me ouve, que me vê, Ele quer que você saiba de uma coisa, que Ele não é como você. Ele opera onde você não espera que Ele opere. Onde que Ele está trabalhando nesse momento na sua vida? Você sabe aonde Ele está trabalhando? Você não sabe. Os anos vão se passar, e coisas que você imagina que não vão acontecer, vão acontecer. E coisas que você imagina que vão acontecer, não vão acontecer. Para e pensa. O grande império da Assíria, uma nação cruel, violenta, que não tinha piedade de ninguém. E todos os rumores desses procedimentos macabros que eles tinham chegaram ao ouvido do profeta Jonas. Então Jonas quis fechar as portas para que Nínive não se arrependesse. Mas Deus estava operando através daquela nação. O Egito ainda era um país poderoso, e Deus não estaria operando lá. Os medos, que venham a ser os gregos, estavam em pleno crescimento. Será que Deus não estava operando lá? A Babilônia estava em franco avanço. Será que Deus não estava operando lá? E naquele outro lugarzinho, que era só um pouco maior que Judá, onde todas as pessoas ali usam o nome de Deus, mas quase ninguém o amava, quando todos ali violavam os seus mandamentos. Israel de nada vale no palco mundial, mas ali naquela pequena nação rebelde e apóstata, Deus levanta um profeta, e esse profeta é Jonas. Se você procurasse um profeta, aonde você iria encontrá-lo? Na capital? Numa cidade desconhecida e sem expressão? Será que iríamos encontrá-lo na igreja mais rígida e bíblica? O livro de Jonas põe Deus onde ninguém imagina. Ele vive no meio de um povo idólatra, apóstata, que seguia as heresias da falsa adoração, criada pelo rei Jeroboão, no templo rival em Samaria. Era ali que Deus estava atuando, e é ali que Ele vai chamar o profeta para uma grande obra. Amados, Deus está operando e trabalhando onde eu e você não imaginamos. De acordo com 2 Reis 14:25, essa cidadezinha era Gat-Hefer, uma cidade que ficava a 7 quilômetros, que mais tarde veio se chamar Nazaré. Lugar de gente pobre, lugar de sem valor, e é de lá que veio Jonas. Jonas, que era então um seguidor do profeta Elias, e que mais tarde vai ser um influenciador dos profetas Amós e Oséias. Deus vai levantar Jonas justamente naquele lugar. Deus opera onde você não espera que Ele opere. Deus chama quem você não espera que Ele chame. Agora, se eu tivesse dito a você, há 2000 anos atrás, que Deus iria encarnar um ser humano para salvar a humanidade, onde é que iria procurá-lo? Nos palácios? Na capital, Jerusalém? No meio dos teólogos, dos doutores? Ou na pequena Nazaré, numa oficina de um carpinteiro? Percebe como o trabalhar de Deus foge totalmente ao que a gente pensa? Você consegue entender como que Deus atua? Amado, não duvide, não desconfie de
como Deus opera, de como Deus trabalha. Não olhe nos olhos de uma criança e despreze-a por ser uma criança. Amados, como Deus está trabalhando, como Deus está operando, não cabe a nós. Quem é você? Talvez você seja uma pessoa sem expressão, numa igreja pequena, onde ninguém está te notando, mas saiba que tem sim alguém te notando, tem alguém que está investindo em você, e esse alguém é o próprio Deus. Aleluia! Nós nos enganamos muito como Deus opera, como Deus trabalha. Segunda coisa que Deus quer que você saiba: Deus não diz o que você espera que Ele diga. Você já parou para pensar nisso? Deus não diz o que você quer que Ele diga. Lá no Jonas 4, de 2 a 4, diz assim que ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois muda de opinião. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas preferiria que a Assíria continuasse perversa, porque assim ele saberia que eventualmente Deus iria destruí-la, derrubá-la, e ela não seria mais uma ameaça para o seu povo, para a sua nação Israel. Mas Jonas sabia que se ele fosse para a Síria e pregasse o juízo, provavelmente eles se arrependeriam, porque Deus é generoso, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é perdoador. Então a Síria sobreviveria e seria uma ameaça para Israel. Ele não queria proferir a mensagem que Deus entregou para ele. E Deus diz o que você não espera que Ele diga. Jonas esperava uma mensagem diferente, e Deus lhe deu uma mensagem que ele não esperava. Deus realmente disse que nós deveríamos pregar o Evangelho a cada indivíduo, cada um deles. É isso que Ele diz. Deus não diz o que esperamos que Ele diga. Enquanto estamos discutindo como fazer a obra, Ele manda a gente fazer a obra. Esse é o sentimento que temos diante desse sermão, onde em todo o tempo somos e seremos confrontados, e sairemos sempre, irmãos, com esse sentimento de pequeneza, que somos indignos, porque Deus sempre diz o que você não espera que Ele diga. Nós nunca estaremos num padrão que não mais precisamos ser ministrados por Deus, irmãos. Enquanto mais um crente cresce em santidade, mais ele cresce em quebrantamento e na convicção de que é um pecador, irmãos. E é para isso que a palavra vem, a palavra que ouvimos de Deus. Nem sempre vamos ouvir Deus dizer o que não esperamos que Ele diga, porque Deus opera num ritmo que só Ele sabe. Jonas não gostou do que Deus disse, então ele deixou a sua casa, caminhou pela costa, chegou ao pequeno porto de Jope, pegou um barco que ia para Tarsis. E o que foi que Deus fez? Nada. Deus disse para Jonas ir numa direção, ele foi para outra. E que foi que Deus fez? Nada. Se esse fosse o seu filho, o que você faria? Eu penso que você iria tentar detê-lo, ia dar-lhe algumas bolachas, algumas palmadas de encorajamento, com certeza iria puxar a sua orelha,
Mas o que foi que Deus fez no caso de Jonas? Nada. Será que Jonas, eu, você, podemos realmente fugir de Deus? Não. Mas veja bem, o pecado, as escolhas erradas, a rebeldia vai afetar a nossa vida. E sabe o que foi que Deus, por que Deus não fez nada e permitiu que ele fosse por onde ele quisesse? Porque Deus está no governo. Presta bem atenção. Deus está no governo. Quando eu digo que Deus não fez nada, não é o nosso nada que Ele não fez, porque Ele é soberano, e com certeza lá na curva nós vamos nos deparar com a sua vara de repreensão. Pode esperar, porque Ele está no governo. E não foi o que aconteceu? Quem governa sobre todas as coisas não precisa ficar se preocupando com detalhes. Ao final o seu governo será estabelecido e pronto. Foi isso, irmãos. Deus não diz o que nós queremos que Ele diga. Terceira coisa que eu vejo aqui, que Deus quer que eu e você e também Jonas soubesse, que Ele governa, mas do jeito dEle. Veja os versículos 4 a 7 do capítulo 1. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. E com muito medo os marinheiros clamavam aos seus deuses para os que os socorressem, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará nossas vidas. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido seus deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Deus governa as forças da natureza. Os homens podem não querer ser governados por Deus, mas Deus governa as forças da natureza. Ele governa os ventos, as ondas. Poucos de nós têm realmente interesse em saber que Deus está cuidando de toda a natureza. Quando a gente ouve alguém falar a respeito de chuva, de sol, de calor, de vento, as pessoas que estudam sobre isso, Deus é que governa tudo. Diz o texto que Deus mandou um forte vento, uma tempestade sobre o navio. Jesus deteve um grande vento. Pensa bem, o que é o vento? Deus governa os ventos, as ondas, o mar e tudo mais. Os marinheiros experientes se viram assustados com aquela tempestade. E você pode ver no capítulo 1, de 6 a 10, que eles estavam conscientes de que alguma influência divina estava movendo o vento e que havia uma ira de um Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. Os próprios marinheiros tinham essa consciência. Amados, Deus governa de forma que Ele quer. Eles jogaram fora qualquer coisa que impedisse o barco. Os pesos foram jogados fora. Eles oravam aos seus deuses. E eles tinham certeza de que o navio ia se partir. Mas se partiu? Não. Por quê? Porque Deus, na sua infinita bondade, ainda que seja severo como Ele é, realmente severo, disciplinador,
estava com o governo de toda a situação. Nada tinha fugido ao governo. Deus governa de tal forma que Ele está enfatizando por meio da tempestade que o endurecimento espiritual é uma realidade perigosa. Jonas estava dormindo em seus pecados, correndo grande perigo, pois há somente um pedaço de madeira entre ele e a eternidade. Deus estava de olho nele, enquanto ele dormia. Como é possível, irmãos, um crente se tornar tão insensível espiritualmente, que ainda que ouça pessoas gritando com medo da morte, não tem uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento para dizer a esses marinheiros? Deus governa, irmãos, ainda que o homem não queira ser governado, mas Ele governa as tempestades, a natureza. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? E agarrado no sono Jonas estava. Então o mestre vai e lhe diz: invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Precisa cair a ficha de Jonas. Ele precisa entender a realidade do governo de Deus. Deus está no controle. O fato de você estar ouvindo essa palavra não é um acidente, não é um acaso. Olhe e pense em alguém que está precisando de ouvir esta palavra, de que Deus está no governo. Deus restaura, mas da maneira dele. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro a Deus, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram: o que devemos fazer com você para que essa tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Jonas 1, de 8 a 12. Deus faz perguntas, irmãos. Deus faz perguntas através das palavras desses marinheiros. Deus está levando Jonas à reflexão. Como um homem que teme a Deus, está tão insensível em relação ao que está acontecendo. Quem é você? De onde você é? De onde vem todo esse problema? O que você faz na vida? Qual é o seu país? Essas perguntas todas foram mexendo com o coração de Jonas. Jesus também se utilizou desse método de perguntas. Perguntas que nos levam a cair no mundo real, irmãos, a abandonar o mundo da fantasia. Temos uma realidade, a realidade está diante dos nossos olhos, e a cada dia que nós vamos cedendo lugar para Deus trabalhar, o imperfeito vai perdendo o seu espaço e o perfeito vai tomando lugar. Aleluia! Deus salva como e a quem Ele quer. No versículos 13 a 17, vejam que Deus mostra aos marinheiros que eram homens não convertidos, eram homens ignorantes, pagãos. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento.
Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 1, de 13 a 17. Olha o trabalhar de Deus. A salvação era para Nínive, mas antes de chegar em Nínive, Deus queria salvar esses marinheiros, como de fato salvou. Vimos aí o testemunho que eles deram logo depois que Jonas foi lançado ao mar, que eles clamaram, buscaram ao Senhor, ofereceram sacrifícios. Amados, Deus quer a nossa obediência em todo momento. A obediência, Deus salva dessa forma porque sempre tem um propósito centrado em tudo que Ele faz. Não estava nos planos de Jonas a salvação desses marinheiros, não estava nos planos de Jonas a salvação dos ninivitas, mas estava nos planos de Deus. Olha como Deus trabalha. Mesmo Jonas dando as costas para Deus, Ele trabalha em seu favor, porque assim que ele foi lançado ao mar, Deus, que tem poder sobre a natureza, falou ao grande peixe, que vai recebê-lo, que vai guardá-lo, vai preservá-lo da morte. Veja que Jonas não queria que tudo desse certo, que a salvação não chegasse aos ninivitas, mas ao final a palavra do Senhor, independente da vontade do profeta, vai se cumprir. E sabe por quê? Porque não depende de quem trabalha, mas depende daquele que quer, que é Deus. E é isso que fica claro quando eu e você cedemos o nosso lugar para Deus trabalhar. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus esteja te sustentando cada dia mais, e que você saiba e creia que quando você vai perdendo o lugar, Deus vai ocupando o lugar. Aleluia. Um forte abraço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até o nosso próximo encontro, quando falaremos sobre o 4º sermão no livro de Jonas. Uma mensagem que mudou o rumo de uma nação, a vida de uma nação. Um forte abraço. Até lá. Amém. Graças a Deus.